Salve galera, tudo bem? Prof. Nico Beruski aqui. Vamos para mais uma aula de Matemática 2 então. Na aula passada a gente começou com os conceitos iniciais sobre um conjunto que é super importante, que é o conjunto dos números complexos. E hoje a gente vai para a primeira forma de trabalho dele mesmo, que é a forma algébrica de um número complexo então. Beleza? Professor, quer dizer que vai ter uma outra forma? Sim, vai ter a trigonométrica, mas a gente deixa para isso para depois. Para nós, será considerada a forma algébrica o número naquela forma ali com que a gente teve, por exemplo, o resultado daquela equação de segundo grau, que tinha um delta negativo, tá joia? Então o cara vai chegar para você e vai te apresentar um número z, que é uma notação clássica, z, u, w, para número complexo, tá? E ele vai colocar aqui uma informação a, que representa um coeficiente real, tá? Ou seja, aquela informação de parte real, adicionado a um coeficiente numérico também, ó, mais ligado à parte imaginária, tá? Então, essa é a primeira estrutura clássica de apresentação de número complexo, a sua forma algébrica, tá? Separando, então, A e B como coeficientes reais, numéricos, tá? Onde só o A seria para nós a nossa parte real, vou colocar PR aqui, então, parte real, e todo o nosso BI seria a nossa parte imaginária, ou seja, o coeficiente I aqui ligado a um coeficiente numérico, ou seja, como se fosse um coeficiente ali, um coeficiente imaginário, uma quantidade de Is que a gente tem, tá? Essa interpretação faz com que a gente tenha três classificações clássicas, tá? Se você lembrar, por exemplo, na aula passada, a gente chegou em uma resposta, né, que eu acho que era mais ou menos assim, ó. Um primeiro exemplo, então. A gente chegou numa resposta que tinha uma parte real, 2, por exemplo, adicionado uma parte imaginária, 4i. Né? Não sei se é esse mesmo, mas ali seria um exemplo. Então, ó, isso para nós é um número complexo na sua forma algébrica qualquer. Por quê? Porque ele vai estar perdido nos quadrantes ali, que depois a gente vai ver que tem outro nome, a gente vai chamar de afixo e tal. Tá? Mas, ou seja, a parte real dele não é nula e o coeficiente imaginário também não é nulo. Isso, para nós, querido, é um número complexo qualquer. Tá joia? Então, a classificação desse tipo de número seria um complexo qualquer. Tá, professor? Então, quer dizer que ele não vai pedir muito a classificação, se é que ele é qualquer. É, concordo com você. Ele vai bater em cima dos números complexos que pertencem aos eixos, ou que pertence ao eixo real, que era o nosso horizontal lá, ou que pertence ao eixo imaginário. Tá? Então, por exemplo, ó, se eu quero um número que é chamado de complexo puro ou imaginário puro, teria que ser um cara que só tenha essa segunda parte, ou seja, que o A seja real. Do tipo, sei lá, professor, se o cara me traz um número do tipo menos 5 is, isso pra gente será chamado, será classificado como um imaginário ou complexo puro. Vou colocar aqui imaginário. Imaginário puro, tá? Por característica, qual é a característica dele? Veja, ele só tem o coeficiente B e não é zero, e o A dele não tem, o A é zero. Então, todo número imaginário puro tem a característica que o coeficiente real vale zero e o coeficiente imaginário é diferente de zero. Isso implica que esse menos 5i estará sobre o eixo imaginário, por isso ele é chamado de imaginário puro, então. E aí a gente teria uma terceira classificação, que é sobre os números que a gente estudou a vida inteira, tá? Professor, como assim os números que a gente estudou a vida inteira? Ué, a gente não percebeu que os reais eles estavam contidos dentro dos complexos? A única diferença é que não tinha a parte imaginária, só tinha a parte real. Então o cara chega para você e fala assim, eu quero falar sobre o número 6, né? Qual é a característica desse número 6? Ele só tem parte real. Aí, claro que o complexo vai chamar ele de complexo real ou somente número real, tá? Mas em exercício complexo é comum que ele chame de complexo real. Complexo real. O fato é que, para que a gente tenha esse tipo de disposição numérica,
O meu A não importa, o meu A pode até ser 0, 0 ele é um número complexo real, ele está sobre o eixo real, tá joia? Mas para ser um complexo real, então, o meu coeficiente B deve ser 0 necessariamente, tá? O professor tem que saber isso? As características tem, porque às vezes ele traz para você a composição de um número dependendo de variáveis, assim como ele faz em funções, por exemplo. Né? E aí ele fala assim, ó, esse número aí, para qual valor de m que ele vai ser complexo real? Ou para qual valor de m que vai ser imaginário puro? Né? E aí você vai ter que pegar aquela expressão que depende de m e bater em cima das características, tá joia? Então, muito importante. Para o qualquer, obviamente que não faz muita diferença, tá? Mas para o imaginário puro, então, que está sobre o eixo imaginário, excluindo o zero, tá? Ou um complexo real, um número real que está sobre o eixo real ali para nós. Essas classificações são bem importantes para a gente, beleza? Então, forma algébrica, parte real, coeficiente A um número real, parte imaginária com coeficiente B ali também sendo um número real, representando a quantidade de i's que a gente tem. Joia? E aí, professor? Bom, depois que a gente aprende a apresentação desse número complexo, a gente passa a ter o quê? A gente passa a operacionar. Então, a gente entra no estudo que a gente chama de operações, claro que na forma algébrica. Operações de um número complexo, tá? A gente vai ter aqui 3 operações que são básicas. Professor, o que eu vou considerar como operações básicas? Serão operações básicas para a gente a adição, né? E a adição, ela engloba tanto a soma quanto a subtração, e a multiplicação, né? E até na multiplicação, se a gente pensar em multiplicação de fatores iguais, entra a potência aqui também, tá joia? O fato é que essas 3 operações serão consideradas para nós operações básicas, tá joia? E a forma com que a gente deve realizar essas operações na forma algébrica é simplesmente respeitando as leis da álgebra, assim como você faz uma expressãozinha algébrica qualquer. Tá? Então, para nós aqui, ó, basta que a gente respeite, vamos colocar aqui, ó, respeitar as leis da álgebra. Respeitar as leis da álgebra, então, para nós. Beleza? Professor, o que ele quer dizer com respeitar as leis da álgebra? Que se eu estiver somando ou subtraindo números complexos, eu tenho que somar ou subtrair somente os termos que são considerados termos semelhantes, que será parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária, tá? É isso que a gente tem que pensar. Agora, e se for produto? Não, o produto é relação de distributiva, eu posso fazer as multiplicações normais. Essa seria a ideia, né? Até se a gente pegar aqui, ó, um exemplo bem clássico, tá? Vou usar a estrutura de uma potência, que é pegar, por exemplo, 1 mais i, ó, 1 mais i, e elevar ele ao quadrado. Claro, você pode fazer o desenvolvimento disso por produto notável, tá? Mas eu entendo ali, então, né, a gente entende que 1 mais i elevado ao quadrado nada mais, nada menos que 1 mais i multiplicado por 1 mais i. Tranquilo? De boa, né? Assim, então se eu tenho um produto de 2 fatores, como que eu vou fazer isso na álgebra? A partir da distributiva, né? A gente vai fazer o quê? Vai fazer o primeiro vezes o primeiro, então 1 vezes 1 gerando 1. Vai fazer 1 vezes i. Quanto que é 1 vezes i? Se fosse 1 vezes x dava x, então 1 vezes i dará para nós 1i. Aí a gente tem 1i vezes 1. I vezes 1. Professor, dá i também. E por fim a gente tem i vezes i, que será i elevado ao quadrado, tá? O detalhe que eu quero que você note é que na forma algébrica, ou ele aparece a parte real que não tem i, ou ele aparece a parte imaginária que tem i elevado à primeira, tá joia? Então veja, ó, aqui acabou aparecendo o i ao quadrado, ou seja, apareceu aquele cara fantasiado. A pergunta é, convém usar essa fantasia aqui? Não, você fala assim, professor, eu uso o i ao quadrado quando eu quero esconder o menos 1 dentro da raiz, né? Então eu posso fazer a troca aqui sim, né? Do i ao quadrado por menos 1, afinal de contas era a mesma coisa. E aí eu simplifico os termos semelhantes. Se i ao quadrado, então, para nós é a mesma coisa que menos 1,
quer dizer que ele é parte real, que eu vou juntar essa parte real com essa parte real. E daí, ó, 1 com menos 1, a gente vai acabar cortando, né? A gente tem aqui, ó, 1 positivo com menos 1. Cortou. E juntou outros termos semelhantes, parte imaginária com parte imaginária, ó, i mais i, gerando para nós, então, 2i. Note que dentro das classificações, esse 1 mais i elevado ao quadrado, ele se tornou um cara aqui, o a vale 0 e o b é diferente de 0, ou seja, ele se tornou um imaginário puro, tá? Toda vez que eu tiver, você vai ver que é bem clássico aparecer 1 mais i, ou ainda menos 1 mais i, 1 menos i, menos 1 com menos i, toda vez que você vai elevar ao quadrado, vai gerar um imaginário puro, tá? Então é bem facinho fazer essa operação. O que você deve estar sentindo falta aqui é justamente quem? Da divisão. Você fala assim, professor, não tem divisão aqui. Tá, se não tem divisão, quer dizer que a divisão não é uma operação básica para nós. Ela tem um outro objetivo, tá? Só que para falar sobre esse objetivo, a primeira coisa que a gente tem que relembrar aqui, de uma maneira bem importante, é sobre a representação também algébrica do conjugado, tá? Lembra lá, então, o que representa para nós o número conjugado, então, tá? O que acontece na representação de um conjugado? Dado um número z na forma de a mais bi, será para nós a expressão de conjugado, então, ó, dado um número z na forma de a mais bi, chamaremos e representaremos o conjugado como, professor? Como z barra. Então, essa barra em cima, ela indica isso. Seria a tradução assim, ó. Ah, é o conjugado de z. Beleza? Lembra que quando a gente resolveu aquela equação de segundo grau, a gente encontrou raízes que são raízes conjugadas. Ou seja, eram números bem parecidos, só trocava o sinal da parte imaginária. E é isso que acontece entre conjugados. Você mantém a sua parte real, tá? Mantém o mesmo sinal. Se for positivo, continua positivo. Se for negativo, continua negativo. E esse menos indica que você deve trocar, né? Pegar o oposto do seu coeficiente imaginário. Menos b i ali então, tá? Então, às vezes ele vai pedir operações, inclusive com o conjugado. Ele te dá um número z e fala assim, ah, quanto é que vale 3 vezes o conjugado? Né? Então, você faz a distributiva, de boa, sabendo como representar o conjugado e sabendo ler o que é o conjugado, a representação simbólica. Mas eu queria que você notasse uma propriedade aqui, ó, até pensando em, ah, vai que você vai fazer um vestibular que é um pouquinho mais teórico. Qual? O EM. Tá joia? Né? E ele vem e bate em cima de uma propriedade que é fundamental. Propriedade de conjugados. A propriedade de conjugados, ela tá ligada ao produto de conjugados. O que acontece quando a gente realiza o produto de um número z pelo seu respectivo conjugado? Você concorda comigo que eu teria que fazer a mais bi vezes a menos bi? A mais bi vezes a menos bi. Professor, a mais bi vezes a menos bi é uma estrutura algébrica que inclusive cai num produto notável, que a gente já estudou, produto da soma pela diferença. Qual era o padrão de um produto da soma pela diferença? Ah, professor, eu lembro. Era só fazer, ou por distributivo, tá? O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Vamos colocar essa resposta aqui então, ó. O quadrado do primeiro ficará a ao quadrado menos o quadrado do segundo. Só que quem que é o meu segundo? bi. Eleva o b ao quadrado, b ao quadrado, eleva o i ao quadrado. Você chega nessa expressão. Você fala assim, tá, mas que propriedade é isso? Querido, olha só. Lembra o nosso i ao quadrado, ó? De novo, tem a fantasia do menos 1 aqui e não é conveniente. É bom usar dentro da raiz o i ao quadrado. Professor, esse cara é menos 1. Esse menos 1 vai trocar o sinal, né? Isso mesmo. Ou seja, o produto de conjugados gerará o valor do coeficiente a ao quadrado mais o coeficiente b ao quadrado. Tá? Então, essa é a primeira característica que eu quero que você note. Produto de conjugados, para que a gente tenha que ficar fazendo isso sempre, sempre será o coeficiente a ao quadrado
mais o coeficiente b ao quadrado. Então, assim, professor, mas você não falou para eu cuidar em questão teórica? Sim. Aí a UEM traz uma afirmativa assim para você, ó. Ao realizar o produto de dois números conjugados, o resultado sempre será um complexo real? Sim, ó, porque se você olhar o teu resultado aqui, ó, genérico que a gente fez, não tem mais base i. Se não tem mais base i, ó, quer dizer que o b vale zero, né? Sumiu o i. Esse número é real. Essa é a propriedade. Ao multiplicar dois números conjugados, anota aí, anota essa propriedade aí, né? Ao multiplicar dois números conjugados, o resultado sempre será real, tá? Professor, então quer dizer que quando eu quero transformar um número complexo, qualquer, em um número real, eu multiplico ele pelo conjugado? Sim, senhor, tá? E por que eu estou falando isso justamente antes da operação divisão? Cara, porque a divisão, vamos colocar aqui, ó, essa nossa última operaçãozinha, que é o que falta das básicas aqui, né? Qual é a ideia da divisão entre números complexos? Primeiro, não é bem divisão, tá? Não é bem divisão. Quando a gente fala sobre a divisão, na verdade a gente está falando sobre uma fração que possui um denominador complexo ali para nós. Ou seja, que o denominador depende de uma base i, tá? E aí assim, você vai lembrar, pô, professor, eu estou lá na geometria. E aí eu calculei o lado de um triângulo e cheguei em 2 sobre raiz de 2. Ah, daí o professor Barreto, ele não aceita que eu coloque raiz de 2 embaixo, porque ele fala para mim que a ideia da fração é passar a divisão. E como é que eu vou passar uma ideia de divisão por um número irracional? Que existe, mas tem infinitas casas decimais. Aí ele fala para você, não, você deve racionalizar. Multiplica por raiz de 2 em cima e raiz de 2 embaixo. Inclusive, foi um processo da radiciação que a gente viu lá no começo do ano. Lembra disso? Tá? Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte, ó. A fração, ela não aceitava o número que existe, que é real, mas era irracional embaixo. Você acha que ela vai aceitar um número imaginário embaixo? É a mesma coisa chegar para mim. Não, professor, beleza, tá chegando a sexta-feira. Uhul, é nóis. Né? Eu vou pegar uma pizza e eu vou dividir essa pizza em 2 pedaços. Só se você estiver em dieta e a sua pizza for imaginária, né? Aí tudo bem. Tá, mas caso contrário, não. Você tem que falar assim, não, eu quero dividir essa pizza em 2 partes, em 3 partes. Eu tenho que dividir ela por um número real. Tá? Então, na verdade, o objetivo escondido por trás de uma divisão, cujo denominador seja imaginário, não é fazer a divisão, e sim transformar o denominador em um número real. Esse é o objetivo, querido. Tá? Se eu fosse escrever aqui, então, ó, você pode escrever aí. Objetivo, transformar o denominador em um número real. Por quê? Porque dividir por um número real a gente sabe, né? Se você tem aqui um número do tipo 2 mais 4i, tudo divididos por 2, você separa a fração e divide, bem de boa, tá? Agora, com o número imaginário embaixo já não é tão simples. Então, o que a gente vai ter que fazer? Vamos bater em cima do exemplo aqui, que é mais fácil, ó. Super fácil. Digamos que você esteja lá, então, com a seguinte conta. Você tem em cima 3 mais 2i, mas em cima não faz tanta diferença. Em cima que se exploda, né? Em cima pode ser o que for, não faz mal. O problema é embaixo. Se embaixo eu tiver um número do tipo 2 menos i, professor, ele vai chegar no meu enunciado e vai falar assim, ó, escreva isso na forma de a mais bi, para que você consiga dizer para mim qual é a parte real, qual é a parte imaginária. Ou seja, mas não tá desse jeito? Não, né? Eu tenho 2 números aqui. Eu tenho que transformar esse meu denominador em um número real. Aí você fala assim, tá, mas como que eu farei isso? Ué, como que eu faço para um número complexo qualquer virar um número real? Isso, ó, eu uso essa propriedade. A gente multiplica ele pelo seu respectivo conjugado. Então, esse é o direcionamento quando existe uma divisão ali. A gente vai pegar esse nosso número complexo, vai olhar o denominador e vai multiplicar, para ser uma fração equivalente, obviamente, em cima e embaixo pelo conjugado. Então, se o meu número é 2 menos i, quem é o conjugado? 2 mais i. Coloca em cima também para ser fração equivalente. 2 mais i. E olha o porquê que o cara gosta, principalmente quando ele cobra complexos em conhecimentos gerais, em primeira fase. Porque nessa operação de divisão, primeiro,
Ele quer saber se você entende o objetivo da divisão. Quer saber se você conhece a propriedade de conjugados. E por fim, ó, ele acaba cobrando na mesma questão todas essas operações. Porque embaixo tem a propriedade, mas em cima acaba tendo a consequência de ter que fazer a distributiva e depois simplificar os termos semelhantes. Consegue entender isso? Consegue visualizar? Bem de boinha, né? Bem de boa. Agora vamos terminar então. Se o nosso objetivo é transformar o denominador em um número real, a gente usou o produto de conjugados. Posso fazer distributiva na hora se quiser, mas eu já sei a propriedade, você tem que saber essa propriedade, tá? Então você já sabe que isso aqui será a ao quadrado. Quem é o meu A? 2. 2 ao quadrado, 4. Mais. Y, quem que é o meu B? Quem que está junto com o I? O menos 1 ou 1? Faz mal, esse é elevado ao quadrado. 1 elevado ao quadrado ou menos 1 elevado ao quadrado dá 1 mesmo, ó. Tá? Então, usando aquela propriedade, meu denominador deixou de ser imaginário. Passa a ser 4 mais 1, que é 5, ó. Número real, de boa. E em cima vem a consequência. Ah, vou ter que chuveirar? Vai. Vai ter que fazer ali, ó. 3 vezes 2, 6. 3 vezes I, 3I. Próximo, 2I vezes 2. 2I vezes 2, 4I. E essa próxima multiplicação aqui, eu não vou nem colocar o sinal. Eu sei que você vai fazer direto comigo já, ó. Afinal de contas, 2i vezes i daria quanto? Diz aí pra mim junto, ó. Isso, 2i ao quadrado. Escutei você falando aqui comigo, tá? 2i ao quadrado. Professor, mas qual que é o papel do i ao quadrado? Menos 1. Então, se daria 2i ao quadrado, o menos 1 troca o sinal e a gente já coloca aqui direto menos 2, então. É super fácil, fala a verdade. Agora é só simplificar os termos semelhantes, ou seja, juntar 6 com menos 2, que dá 4, 3i com mais 4i, que dão 7is, e dividir tudo isso por 5. Eu posso colocar tudo sobre 5, ou se quiser, ó, você pode colocar os 5 separadinho, 5 e 5. Para que você tenha de maneira bem explícita, caso o seu enunciado pergunte, quem é a minha parte real? 4/5. Quem é o meu coeficiente imaginário? 7/5. Tranquilo? E veja, a gente fez divisão em algum momento? Não. Ah, se fosse múltiplo, dava para simplificar? Daria, né? Mas você só consegue simplificar porque agora você tem um número real embaixo, então. Beleza, colega? Então, assim, na prática, hoje, o que a gente viu? A representação na forma algébrica com as suas 3 classificações, tá? Que são importantes para nós. E aí a gente entrou nas operações básicas, que é só respeitar a lei da álgebra e cuidar um pouquinho com o i ao quadrado, né? Que a gente vai poder fazer a troca pelo menos 1. Na divisão, eu vou precisar dessa propriedade de conjugado, que é super importante. Tá joia? Professor, mas e se na conta aparecer 1i à terceira, 1i à quarta, 1i à quinta, 1i elevado a 2020? Aí a gente vai ter que trabalhar com potências de base i, que é o tópico da nossa próxima aula. Beleza, colega? Foi um prazer inenarrável compartilhar esse tempo com você. Continue firme e forte. Um abraço no seu coração. Diga tchau pra mim, vai. Tchau.